Saúdo os irmãos com a bendita paz do Senhor. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor no Salmo 150. Diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Deus de toda a glória, queremos engrandecer, Senhor, o Teu santo nome. Te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que Tu és e por tudo, Senhor, que tens feito nas nossas vidas. Oh Deus, estamos na Tua presença, Senhor, para Te louvar e engrandecer o Teu santo nome. Oh, muito obrigada, Senhor, por tudo que tens feito, no nome santo de Jesus. Amém. Tenho um tesouro, e este tesouro é Jesus Cristo, o meu Salvador. Aleluia. Eu tenho um tesouro, eu tenho sim, eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Eu tenho um tesouro. Eu tenho um tesouro. Eu tenho sim. Eu tenho um tesouro dentro de mim. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu, vale mais que o céu, vale mais que o mar, vale mais que tudo, vale mais que eu. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Este meu tesouro é Jesus Cristo,
Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Aleluia. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. E nele nós temos esperança. E em Jesus nós temos vida, e vida com abundância. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não temo mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia. Somos mais do que vencedores no teu nome, Senhor. A rocha da nossa salvação. Aleluia. Somente tu és digno, Senhor, de receber a honra, glória e majestade. A ti, Jesus. Aleluia. Ao que está sentado à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós. Jesus, Jesus, só tu és digno, Senhor. Não há outro igual a ti. Aleluia. Oh, Jesus. Jesus, Jesus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Aleluia.
nossas almas tu és. Jesus, incomparável. Está sentado no trono, conquereste as nações, aleluia, Jesus, 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 oh, o domínio de todas as coisas está nas tuas mãos. Jesus, oh, aleluia. Só tu és digno, só tu és digno de todo louvor. Só tu és digno de toda adoração. Só tu és digno de todo louvor. Só tu és digno de toda adoração. Jesus, Jesus. Jesus, 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 nome que está acima de todo nome, aleluia. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, aleluia, o teu santo nome. Jesus, 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 aleluia, Jesus, Jesus. Só tu, Jesus, só tu és digno, só tu és digno, aleluia. Nos rendemos aos teus pés, nos rendemos diante da tua face, exaltamos, Senhor, o teu santo nome, ao único que é digno de receber toda honra, glória e majestade, aleluia. Oh, aleluia. Jesus, Jesus, Louvado seja o teu santo nome para todo sempre, Senhor. Louvado seja o teu santo nome para sempre. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Este é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe a cada amado irmão em sua casa, onde estiver, com sua família, ou reunidos em algum lugar, mesmo com este distanciamento, com a possibilidade que há de nos podermos reunir. Deus seja convosco, Deus vos abençoe. E antes de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, mais uma vez, exaltamos o teu nome.
mais uma vez glorificamos o Teu nome, Senhor. E mais uma vez ainda Te agradecemos, porque nos dás esta oportunidade, Pai, de estarmos à volta da Tua mesa, fazendo, Senhor, o que Tu tiveste tanto prazer de o fazer há 2000 anos atrás com os Teus discípulos. Aqui estamos nós, Senhor, pensando nisso, lembrando disso, lembrando, Senhor, que foi o início da Tua paixão, o início, Senhor, de um caminho doloroso que Te levaria à morte, morte de cruz. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos por esse sacrifício. Te agradecemos poder lembrar isso hoje. Te agradecemos podermos nos examinar hoje diante da Tua presença e fazermos parte desta igreja que um dia estará para sempre contigo. Senhor, guarda-nos neste dia, abençoa os nossos corações, abençoa a Tua igreja, Senhor, em todo lugar onde ela estiver, neste dia cultuando o Teu nome. Que Tu sejas exaltado, sejas glorificado acima de todas as coisas. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de partilhar com os amados irmãos sobre um tema, como está a igreja. E ao falar de como está a igreja, nós somos também levados a pensar não só como ela está, mas onde verdadeiramente a igreja está. Mas gostaria de que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Efésios, no seu capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. Efésios, capítulo 1, do verso 2 ao verso 5. A palavra de Deus diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Como está a igreja? Em que estado está a igreja? Com certeza que poderemos pesquisar, poderemos procurar saber como a igreja está. De princípio, nenhum de nós poderá dizer como a igreja está, porque a igreja é algo que suplanta todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão. O estado da igreja é muito complexo e nós, como humanos, mesmo fazendo parte dela, estou falando para os salvos, estou falando para os crentes, para os filhos de Deus, mesmo fazendo parte dela, é muito difícil, quase impossível nós dizermos o estado da igreja, como a igreja está. Jesus sabe, Deus sabe como é que a sua igreja, porque é a sua igreja, é a sua noiva, Deus sabe como é que ela está. Muitas vezes quando nós perguntamos a alguém como está, às vezes ouvimos uma resposta, nós estamos a perguntar sobre o estado da pessoa, às vezes ouvimos uma resposta acerca do local onde ela está. Nós, como é que tu estás? E a pessoa responde, aqui isto está muito mal. Aqui isto está muito mal. E, na verdade, quando pensamos nisso, como é que nós estamos e onde nós estamos, podemos pensar acerca da igreja também. Como é que a igreja está e onde ela está. Nesta passagem de Paulo aos Efésios, mostra claramente que nós somos como igreja. Eu, quando digo nós somos, eu vou falar como igreja. Nós temos uma pré-existência. A igreja tem uma pré-existência. Graças a Deus por isso. Pensar que antes da igreja surgir na face da terra como igreja,
antes dela receber da parte de Deus o Espírito Santo, antes de nós entrarmos nessa dispensação, a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, a dispensação da igreja na face da terra, ela pré-existia. E Paulo está revelando este segredo, que ele muitas vezes fala sobre aquele segredo que estava oculto em Deus, que era acerca da sua igreja. Nós estávamos no coração de Deus. A igreja, a sua igreja. Eu, quando digo nós aqui, eu repito, quando digo nós, eu estou referindo aqui à igreja do Senhor, a esse corpo místico, a esse corpo glorioso, que nós não sabemos seu princípio, nós não sabemos seu fim, nós não sabemos quantos somos. Essa igreja que está no coração de Deus desde o princípio, ela é pré-existente. Paulo está dizendo, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, antes que as coisas fossem criadas, e nos predestinou para filhos de adoção. Nós somos pré-existentes. Isso é glorioso nós pensarmos nisso. É glorioso nós pensarmos nisso. É que antes do mal acontecer, nós existíamos. Estávamos no coração de Deus. A igreja estava no pensamento do Senhor. A igreja estava no coração de Deus. A igreja estava num estado espiritual diante da presença de Deus. Deus sabia acerca deste povo. Deus sabia acerca desta nação, que a Bíblia chama da igreja nação, povo real, sacerdócio real, povo santo. Nós estávamos com Deus pré-existentes. Louvado seja o seu nome. A palavra de Deus diz também, em Efésios capítulo 3 e no verso 15, a palavra de Deus diz que neste momento há uma igreja aqui, há uma igreja neste planeta, há uma igreja neste mundo, mas também existe uma igreja já no céu com o Senhor. Existe uma família, a família de Deus aqui, existe uma família no céu. E Paulo diz isso no capítulo 3, verso 15 de Efésios, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aqui onde estamos há uma igreja na terra, mas também já existe parte deste corpo, desta noiva no céu. Todos aqueles que já partiram antes de nós no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por causa disto. Como a igreja está? Eu creio que a resposta mais razoável a esta pergunta é: a igreja está como Deus quer que ela esteja. Como Deus quer que ela esteja. Digo isto porque Jesus falou, ele disse aquelas palavras gloriosas de Mateus 16, 18. Eu edificarei a minha igreja. Então, se ele edifica a igreja está como Deus quer. A igreja está como Jesus quer. E isso é glorioso nós pensarmos. A igreja está como Deus quer. A igreja não está como nós queremos que ela esteja. Por mais que isso nos custa aceitar, a igreja não está como nós queremos. Não somos nós que definimos como a igreja está. O grande desafio é nós estarmos como a igreja está. O grande desafio individual, o grande desafio pessoal de cada um de nós, porque eu não sou igreja, eu sou membro da igreja, eu faço parte desse corpo. Enquanto eu estiver como Deus quer que a sua igreja esteja, eu não sou a igreja. Você sentado no seu lugar neste culto de ceia, você não é a igreja. Tu és um membro do corpo de igreja, do corpo a igreja. Enquanto te mantiveres em conformidade àquilo que Deus quer que a igreja seja. O grande desafio é nós estarmos como a igreja está. A frase, a igreja está mal, a igreja não está bem, a igreja não está correta. Ninguém tem autoridade para falar em nome da igreja. Falemos de nós. Falemos
de cada um de nós. Eu devo falar de mim. Tu, o amado irmão, fale de si. Fale da sua posição diante de Deus em conformidade àquilo que Deus quer da sua igreja. Nós sabemos como Deus quer a sua igreja. Cada um de nós sabe o que Deus preconizou para a sua igreja, o que Deus pensa da sua igreja. Eu quero que cheguemos a Apocalipse, por favor. Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. Esta passagem é preciosa. Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Nós não vamos ler os dois capítulos. Eu estou falando de assuntos que estes dois capítulos falam. Jesus está falando às igrejas. Logo, devemos pensar que se está falando às igrejas, havendo só uma igreja, porque só existe uma igreja, ele está falando a igrejas locais, ele está falando a congregações, ele está falando a grupos de salvos, de crentes, com os seus feitios, com as suas virtudes e com suas falhas, seus erros, suas deficiências. Jesus está falando para grupos de crentes que se reúnem em determinados lugares e, neste caso, ele está falando para as 7 igrejas da Ásia. Ele está falando para essas igrejas. E, por vezes, Jesus não está falando bem. Por vezes, Jesus está dizendo coisas que não estão acontecendo conforme ele deseja. Acerca desse grupo de crentes, acerca dessas igrejas. Outro aspecto importante é saber que as cartas falam para esse grupo de crentes, mas são dirigidas aos seus líderes. Quando a palavra de Deus diz anjos, com certeza não são os anjos, seres celestiais que nós conhecemos, ainda que alguns teólogos pensem dessa maneira, mas acreditamos que pela leitura simples da palavra de Deus nós entendemos que os anjos não seriam repreendidos como são repreendidos estes líderes, ou estes anjos pastores ou líderes. E é disso que nós queremos falar quando estamos falando da igreja aqui, da igreja do Senhor. Estão sendo dirigidas cartas para igrejas, para 7 igrejas da Ásia, mas elas são a atenção dos seus líderes, dos seus pastores, os quais tinham virtudes e tinham erros em seu ministério, em sua conduta, em suas vidas. E a palavra de Deus está dizendo para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, etc. Jesus está falando com os seus líderes e está falando com os membros dessas igrejas. Por isso, por vezes mencionam grupos de crentes dentro dessas congregações que maquinavam coisas erradas, que planeavam fazer coisa que não estava certa. Os outros também, parte desses crentes, Jesus está elogiando. Jesus está dizendo que eles obedecem a Deus. Jesus está falando para as igrejas, não para a igreja. Eu vou repetir. Jesus em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, Jesus está falando para as igrejas, igrejas locais. Não está falando para a sua igreja. Ainda que muitas dessas palavras se apliquem a nós, se apliquem à minha vida e se apliquem à tua vida. E é nisto que nós devemos pensar nesta manhã. Como é que estas palavras se aplicam a cada um de nós? Não à igreja do Senhor em geral. E está mencionando muitas vezes nesta passagem, ou quase para todas as igrejas, Jesus está dizendo ao que vencer, não à igreja que vencer, mas ao que vencer ou aquele que vencer. Jesus não está dizendo à igreja que vencer. Sabem porquê, amados? Porque a igreja vai vencer. A igreja, quando nós falamos da igreja do Senhor, a igreja vai vencer. A igreja já é vitoriosa. A igreja nunca será derrotada, ainda que por vezes possamos olhar para os salvos,
possamos olhar para os crentes. Eu posso olhar para mim mesmo e ver que, por vezes, não estou indo bem. Por vezes eu preciso acertar o meu passo, acertar a minha vida com Deus. Isso não tem a ver com a igreja do Senhor. Por isso, Apocalipse está claro. Ao que vencer, aquele que vencer. Os pastores estavam com problemas sérios. Os pastores, eu repito, estavam com problemas sérios de integridade. Os líderes destas igrejas estavam com assuntos, questões muito sérias na sua integridade espiritual. Alguns membros individualmente que Jesus cita, alguns membros, alguns grupos dentro destas igrejas locais não estavam procedendo como deviam, tinham perdido já o temor ao Senhor. Eu estou falando para você, eu estou falando para mim. Perdemos o temor ao Senhor. Não é a igreja que perdeu o temor, sou eu. É você que perde o temor ao Senhor. O primeiro amor é perdido por mim, é perdido por você. Estamos perdendo graça. Precisamos olhar para nós. Precisamos falar de nós, individualmente de nós. Na igreja de Éfeso, Jesus fala para o seu pastor, fala para o seu líder, como se falasse para mim, como falasse para os líderes eclesiásticos, como se falasse para cada pastor, para cada líder de uma igreja. Ele está dizendo que trabalhou pelo nome do Senhor, que sofreu com paciência, que trabalhou sem se cansar, mas deixou o seu primeiro amor. Não foi a igreja que deixou o seu primeiro amor. Nós generalizamos aquilo que Jesus particulariza. Jesus não está dizendo que a igreja perdeu o seu amor. Jesus está dizendo que há líderes, ou há um líder de uma igreja local que perdeu o seu amor, que trabalhou no nome do Senhor, que sofreu com paciência, que trabalhou sem se cansar, mas que deixou o seu primeiro amor. A análise deve ser feita não na igreja, não em relação à igreja, mas em relação, amados irmãos, a cada um de nós. Individualmente, quantos de nós percebemos, e agora estou falando para líderes, estou falando para colegas de ministério, pastores, estou falando, quantos de nós nos apercebemos que perdemos, que deixamos o primeiro amor? Precisamos voltar. Foi exortado, Jesus exorta a esse líder, a voltar às suas primeiras obras. Acerca dos crentes de Éfeso, alguns diziam ser apóstolos, e Jesus os denuncia. Alguns diziam ser apóstolos, terem alguma graça especial, mas Jesus está dizendo que não tem. Jesus está dizendo que eles não eram apóstolos. Jesus está dizendo que eles estavam mentindo. Precisamos olhar isso. Cada crente, cada salvo, precisa olhar para a mentira na sua vida, para aquilo que diz que é e não é. Precisamos olhar para isso. Deus nos ajude. E é disto que Apocalipse está falando. Na igreja de Esmirna, o pastor, Jesus fala ao pastor, Deus conhecia as suas obras, Deus conhecia a sua tribulação, exortou-o a não temer por coisas do futuro. Jesus está dizendo a esse pastor, a esse líder que conhece as suas obras, assim como está falando conosco, assim como Jesus está falando pelo seu Espírito, pela sua palavra, às lideranças de hoje. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece a tribulação que nós passamos, mas Ele nos está pedindo, Ele nos está até exortando a não temer por causa do futuro. Não temas pelas coisas que vão acontecer. Uma liderança firme no Senhor, um pastor, um líder firme no Senhor, que não teme o futuro, que está descansado. Se ele está com Deus agora, Deus promete que estará com ele amanhã. Esta confiança é o que Deus precisa de uma liderança
do pastorado da igreja, daqueles que lideram e têm a oportunidade e o privilégio de liderar seu povo na terra. Deus está falando com o pastor, Deus está falando com o líder. Deus, através do seu Filho Jesus, está pedindo para que ele seja fiel até à morte. Eu vou repetir, fiel até à morte. Alguns de nós já perecemos, alguns de nós já fomos castigados até à morte por temer ao Senhor. Jesus está dizendo, ser fiel até à morte. Aos crentes de Esmirna, alguns crentes seriam tentados e provados por prisões. Outros mentiam, dizendo ser judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Jesus está falando para os crentes em Esmirna. Na igreja de Pérgamo, Jesus fala para o seu pastor, fala para o seu líder e diz que ele retinha o nome do Senhor sem negar a fé. Deus tinha poucas coisas contra ele. Está escrito na palavra de Deus, eu tenho poucas coisas. Vejam estes pormenores desta intimidade de Jesus que nos conhece a nós individualmente. Eu tenho poucas coisas contra ti. Consentia com pregadores e com crentes que ensinavam e seguiam doutrinas estranhas. Poucas coisas contra ele são estas. Ele consentia com pregadores e crentes que ensinavam e seguiam doutrinas estranhas. Jesus pede que ele se arrependa disso. Para os crentes, Jesus disse que alguns seguiam doutrinas dos nicolaítas, que procuravam conquistar pessoas para doutrinas falsas e para uma vida corrupta através do engano e da fraude. Eram crentes, não era a igreja. Tiatira, o pastor, a Bíblia diz, palavras de Jesus, que ele conhecia o seu amor, conhecia as suas obras. Jesus conhecia o seu serviço, conhecia a sua fé e a sua paciência. Enquanto estou falando estas palavras, eu peço a Deus que cada um de nós, em cada palavra que Jesus está falando, para indivíduos, para pessoas, para salvos, para crentes, para líderes, que nós possamos fazer dessas palavras, das exortações de Jesus, do pedido que Jesus faz, possamos fazer dessas palavras, nossas palavras hoje. Ele conhecia as obras, mas ele tinha algo contra essa liderança, contra esse líder. Ele tolerava profecias falsas, que levavam o povo de Deus ao pecado da prostituição e à idolatria. Profecias falsas. Não é a igreja que tem profecias falsas, não. Sou eu e pode ser você. São líderes, são crentes. Profecias falsas que levam o povo ao engano, que levam o povo a erro. Hoje temos uma multidão querendo ouvir o que Deus está falando, querendo ouvir profecias. E muitas dessas profecias não são verdadeiras. Vêm de corações desobedientes, vêm de homens que não são chamados por Deus. Não é a igreja que tem profecias falsas, somos nós, individualmente. E a palavra de Deus diz que levavam o povo de Deus ao pecado e à idolatria. Levava crentes a pecar. Deus promete castigar os seus filhos e dar-lhes oportunidade de se arrepender. Deus diz acerca da liderança que lhe deu a oportunidade de se arrepender, mas que eles não o fizeram, não se arrependeram. Muito sério esta questão. Tiveram oportunidade, tiveram tempo de se arrepender. Está falando da liderança, da igreja, mas eles não se arrependeram. Os crentes, acerca dos crentes, Deus promete que não colocará carga pesada sobre aqueles que não seguem doutrinas falsas, que Deus aliviará a todos aqueles que não seguem essas doutrinas. Na igreja de Sarde, o pastor tinha nome que estava vivo,
Está a falar da liderança. Tinha nome que estava vivo, mas estava morto, com obras imperfeitas. Deus exorta-o a confirmar os restantes crentes que também estavam para morrer. Morrer na fé, morrer na confiança, morrer no amor. Deus manda que se arrependa e guarde o que tem ouvido e recebido dele. Acerca dos crentes da igreja de Sardes, Deus diz, Jesus falou, havia crentes que não contaminaram as suas vestes. Existem hoje crentes que não contaminam as suas vestes com nada deste mundo, que não se corrompem. E Deus promete que andarão com ele vestidos de branco. Louvado seja o nome do Senhor. Na igreja de Filadélfia, estamos quase terminando. Na igreja de Filadélfia, acerca do pastor, Jesus disse, mas tendo pouca força, guardou a palavra de Deus e não negou o seu nome. Deus promete guardá-lo da hora da tribulação, da hora da tentação. Para os crentes de Filadélfia, tinha crentes com o mesmo comportamento de alguns de Esmirna, da segunda igreja. Mentiam e pertenciam à sinagoga de Satanás. Estavam dentro da congregação, mas seu pensamento, seu coração, seu espírito, seus sentimentos estavam fora. E atenção, com sinagoga de Satanás. Estavam fora não só, mas espiritualmente. Era como se eles estivessem possessos, ou como se estivessem em pressão diabólica nas suas vidas, em tensão diabólica nas suas vidas. E a última igreja de Filadélfia, a palavra diz que o pastor estava morno, e por causa disso seria vomitado da sua boca, se ele não se tornasse zeloso e não se arrependesse. Gloriava-se da sua riqueza, gloriava-se do seu enriquecimento. Nós temos hoje isto. Eu vou repetir outra vez, não com a igreja, mas conosco, com cada um de nós. Sejamos líderes, sejamos membros da igreja. Gloriava-se da sua riqueza e do seu enriquecimento. Deus ainda o amava e por isso exortou a ser zeloso e a arrepender-se. Os crentes da igreja de Laodiceia, Deus diz que está batendo à porta. Glória a Deus. Esperando que lhe abram para ele entrar e poder cear com eles. Então, eu chamo a atenção, amados, para estas passagens, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, como Deus está falando para nós individualmente, sejamos nós líderes, pastores ou membros do seu corpo. Procurando ser como a igreja, nós precisamos saber andar na igreja. Mais uma vez, eu não sou igreja, o irmão não é igreja, nós somos membros da igreja se andarmos como a igreja anda. A igreja é o nosso exemplo. Procure saber o que é a igreja. Procure saber como está a igreja. Procure saber como anda a igreja. E siga esse exemplo. Procurando ser como a igreja. Precisamos saber andar na igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, e verso 15, Paulo diz, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus. Paulo está dizendo a cada um de nós, se nós não soubermos, qual é o plano de Deus com ela, o que Deus está fazendo com sua igreja, o que Deus preconizou, o que Deus planeou, qual é o propósito para a sua igreja. Saibamos isso e cada um de nós estará também com a igreja, na igreja. Se tardar, para que saibam como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna, olhem a definição de Paulo acerca da igreja. Olha o que Paulo diz,
o que é a igreja, ou como está a igreja. A igreja é a coluna, é a firmeza, mas eu vejo tanta coisa errada. Não, tu vês coisas erradas em mim e em ti. Na igreja tu não consegues ver isso, porque a igreja será sempre a firmeza e a coluna da verdade. A igreja é indestrutível. Nas palavras de Jesus, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível, ainda que alguns de nós nos destruamos, mas a igreja é indestrutível. A igreja é sábia, a igreja é ousada, a igreja é confiante. Paulo escreve em Efésios capítulo 3, verso 9, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus. Este mistério é a igreja, que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, e se não está sendo por mim, se não está sendo por você, então vamos nos alinhar nisso. Porque para a igreja, o plano de Deus para a igreja é através dela manifestar a multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. No verso 11, Paulo diz, segundo o eterno propósito para a igreja, que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. No verso 12 ele termina, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. É uma igreja gloriosa, é uma igreja imaculada, é uma igreja santa, é uma igreja irrepreensível. Efésios, capítulo 5, verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. É esta igreja. O irmão, se permanecer nela, se o irmão fizer o que a igreja faz, se o irmão souber o que é a igreja do Senhor, se o irmão se alinhar com a igreja do Senhor, o irmão fará parte desta igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Eu vou terminar dizendo que a igreja está bem. Glória a Deus. A igreja está bem. Nós precisamos melhorar. A igreja vai bem. A igreja está como Deus quer que ela esteja. Nós é que precisamos melhorar. Porque se alguém não sabe governar a sua casa, e aqui sua casa tem dois sentidos. Tem casa de lar, tem casa de família, mas a palavra de Deus várias vezes menciona que nós somos a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós sabemos que isso é verdade. Nós precisamos saber governar esta casa. Nós precisamos saber manter esta casa que somos nós, bem diante do Senhor. Porque se nós não sabemos cuidar desta casa, nós nunca saberemos como ministrar na igreja do Senhor, que é a casa do Senhor. Nunca saberemos, nunca estaremos capazes, nunca seremos capazes de servir ao Senhor na sua igreja. Sinta gozo por fazer parte da igreja. Amado irmão, diante dos símbolos do Senhor, do seu corpo, do seu sangue nestes símbolos, nós temos que pensar na igreja, porque nós somos o corpo, porque a igreja é o corpo do Senhor, nós somos membros desse corpo. Sinta gozo em fazer parte desse corpo. Regozijo-me, diz Paulo em Colossenses 1:24, regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. Paulo entendia o cumprimento do seu ministério na igreja do Senhor como uma parte desse corpo. O mistério, verso 26 de Colossenses 1, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Sabermos
que fazemos parte enquanto estivermos em obediência e estivermos em conformidade com o propósito de Cristo na igreja. Fazemos parte desse corpo. Até ao fim, como diz Hebreus 3,6, mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual é a igreja, a qual somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Faremos parte da igreja. Eu e o amado irmão faremos parte da igreja como filhos amados, se conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até ao fim. Que Deus ricamente possa abençoar os amados irmãos, que possamos fazer veredas direitas, vidas santas diante do Senhor, olhando para a sua igreja e sabendo conformar a nossa vida àquilo que Deus deseja da sua igreja. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ler a passagem que está no livro de Coríntios, 1 de Coríntios, capítulo 11. Enquanto o irmão vai preparando os símbolos no lugar onde o irmão se encontra, nós vamos ler esta passagem, que é uma das passagens mais gloriosas sobre a vida da igreja, sobre a comunhão de cada um dos santos. E mais uma vez, a palavra de Deus diz: se desejamos fazer parte deste corpo, fazer parte desta igreja, examine-se o homem a si mesmo. Mais uma vez, este pormenor de nós nos examinarmos a nós mesmos, o quanto nós sabemos discernir a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. No capítulo 11 diz assim a palavra do Senhor, enquanto o irmão prepara o pão, diz assim no verso 24: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Senhor, te agradecemos o facto de fazermos parte, Senhor, do teu corpo, que foi partido por nós. Recebe, Senhor, nesta hora, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tomando o cálice, diz assim a palavra do Senhor: semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Vamos beber o cálice. Que Deus possa abençoar o seu povo, os amados irmãos, e o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, te agradecemos o privilégio de estarmos à volta desta mesa, Senhor, e através destes símbolos, mais uma vez, nos lembrarmos da tua morte, lembrarmos, Senhor, do sofrimento que tu padeceste, para hoje nós estarmos neste lugar e fazermos parte deste corpo glorioso que é a tua igreja. Santifica as nossas vidas, Senhor, e ajuda-nos a viver vidas santas e irrepreensíveis diante de ti, até o dia da tua gloriosa vinda. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.